A gente fala, Shanti, que a gente aqui, o que a gente mais precisa ficar atento, tem obviamente os vivos e dependendo de situações da qual você vinha, mas a complexidade daqueles que já morreram. Porque a Uhum, influência daquilo que eles podem fazer com o encarnado, ainda mais nos dias de hoje, de tanta densidade que está sendo vivenciada há anos, é, uma pandemia, sai de uma pandemia, guerras acontecendo, os uhum, desastres naturais ficando cada vez mais avassaladores, assim. Então, o que que é o termo obsessor, né? Obsessor é aquela pessoa que desencarnou, só que diante ela está ainda muito apegada, ou ela está apegada em sentimentos extremamente densos, como raiva, vingança, ódio, é, entre esses, e outros que estão muito apegados ao medo, à vergonha, à culpa. Porque imagina dentro, a gente sempre fala aqui também numa visão planetária. É muito fácil falar da Mariana, do Shanti, do uhum, Zé, que está no processo de autoconhecimento. Agora, se eu falar no nível de 8 bilhões de pessoas no mundo, onde metade do planeta vivenciam religiões monoteístas que não acreditam nisso, quando desencarnam, aonde eu tô? O que está uhum. acontecendo aqui? Sabe? E obviamente que os espíritos eles vão sendo, né, vivenciados e passando de lugar para outro. Ah, Mariana, o obsessor que está na China, ele pode vir aqui para o Brasil? Se tiver alguma conexão sua, se você estiver fazendo um comércio, se você estiver fechando alguma coisa com alguém que é da China e tudo mais, o cara pode, a gente atendeu a gente, né, nesse lugar. Uhum, E aí esses espíritos têm níveis. Tem o familiar que desencarnou e não consegue sair do lado da família, pelo apego, pelo amor, pela saudade, pela preocupação. Tem os que são extremamente malignos e querem realmente, que aí esse é o grande problema, que uhum, adentram. Porque no plano espiritual, Xante, nós seres vivos, a gente tem o ectoplasma, que é a nossa energia vital. uhum, Tantos os seres da luz quanto das trevas, eles utilizam esse ectoplasma, só que em lugares diferentes. Os seres da luz utilizam o nosso ectoplasma, que é onde muitos trabalhadores vão, enquanto trabalham no plano astral, exatamente para auxiliar processos de cura, para auxiliar, acabar com magias uhum, malignas, fazer processos aonde vai ajudar tanto o nosso espírito como outros espíritos. Já uhum, os seres umbralinos, eles literalmente se alimentam dessa energia. Literalmente, eles sugam. Então, por isso que a uhum, pessoa ela fica muito cansada, é por isso que vem muitos pensamentos perturbados, é por isso que as coisas começam a quebrar, é por isso que sente densidade, porque eles literalmente se alimentam de uma energia que só os vivos têm. E aí uhum. esses seres, eles vão colocando processos tecnológicos. Por quê? Se a gente fala num planeta de 8 bilhões de pessoas vivas, cada um tem um mentor principal, cada um tem um espírito que faz a sua proteção de guardião, cada um vai ter provavelmente um mentor de trabalho, a gente já está falando de 3 espíritos do bem para cada um. Então é uma quantidade de bilhões de espíritos. Verdade. Bilhões de espíritos que ficam na crosta terrestre. Então, muitos desses, diante de muitas densidades vivenciadas, acabam adentrando no nosso campo. Então, eles colocam os famosos chips, implantes. Aqui a gente diferencia um do outro para ficar mais fácil para o paciente. Chip é uma coisa pontual. Normalmente, todos são colocados sobre os chakras, que vão influenciar as suas glândulas, todo o processo mental, emocional, digestivo do teu corpo. Os implantes, eles já são processos tecnológicos bem tecnológicos. Quando eles já são implementados ali, eles já estão ali há tempos sendo colocados por esses seres. E aí a pergunta Uhum, que não quer calar: por que eles fazem isso? Qual que é a finalidade disso? A finalidade disso é a guerra mais antiga da humanidade, o bem contra o mal. Quanto mais servos eu tiver do meu lado uhum, manipulando, mais eu faço um processo, né, energético denso dentro de um planeta, mais eu dificulto esse planeta adentrar em vibrações positivas, mais eu faço esse planeta ficar extremamente sobrecarregado de sentimentos, de pensamentos, mais eu vou ganhando força, mais outros seres vão sendo, e aí é uma coisa sem fim, né? se Então, alimenta daquilo, né? se alimentam daquilo literalmente por não querer.
que progrida. Uhum. É Uhum. exatamente esse trabalho, esse processo, né, Uhum. de progresso. Então, esses são os casos, são os principais casos que a gente Sim, atende aqui, sérios, são bacana. avassaladores. E como que eu faço para não atrair isso? Literalmente a gente que abre a porta. Só que o lugar que a gente mais fica vulnerável, onde a gente menos a gente não tem controle nenhum, é no sonho, que são onde eles vão levando, né, nós encarnados. Então, sim. Então, por exemplo, pessoas que sofrem processos de depressão, essas pessoas, naturalmente, elas vão atrair cada vez mais obsessores que venciam aquela tristeza, aquele Uhum. lugar. Então, aquele processo ele vai ficando cada vez mais conturbado. Uma pessoa que ela é extremamente raivosa, ela vai vivenciar obsessores que são de confusão, que sempre vai querer brigar e tudo mais. Pessoas que têm vícios, né? Vícios de Uhum. álcool, de drogas, elas vão sendo influenciadas cada vez mais por obsessores. Só que o Uhum. ponto aqui, que é o ponto que a gente precisa fazer, tanto que vou colocando várias dicas de diversos de proteção, de formas para se proteger, é na hora que a gente vai dormir. Porque na hora que a gente vai dormir, aí que o negócio pega. Porque muitos, principalmente médios, gente, eles vão sendo encaminhados para trabalhar no plano espiritual. O plano espiritual é trabalho, meu amor. Ou você está trabalhando, ou você está lá vagando, perdido onde está. É trabalho. E aí muitos deles acabam fazendo, não se desenvolvem vivos aqui, né? Enquanto estão Uhum. encarnados, conscientes, mas o espírito acessa regiões umbralinas para querer ajudar um familiar, para querer ajudar alguém. Aí na hora que desce, não tem esse preparo, nessa conexão com os guardiões, com os Exus e tudo mais. E na hora que volta, acaba sofrendo processos de obsessão. Uhum. Então, Uhum. o sono é onde o bicho pega. No dia a dia é vibração normal, né? Sim, Então, se eu, com certeza. é o que eu falo, é muito fácil você ser zen no meio da montanha morando sozinho. Uhum. Eu quero ver se você zen aqui, né, no trânsito de São Paulo, né, Exatamente, pegando é. aquele ali, chefe gritando com você, aquelas coisas. Então é normal, a nossa vida Uhum. é impossível uma pessoa que vive dentro de uma cidade, dentro, né, dessa correria principal que é a maioria, Uhum. né, das pessoas hoje em dia, ficar numa vibração alta todo dia. Isso é uma coisa Uhum. utópica de você falar. Sim. Então é normal a vibração baixar. E quando baixar, puta, tô me sentindo. O que, que você faz? Você utiliza as ferramentas. Você vai tomar um banho de sal grosso, você vai fazer uma meditação de limpeza energética, você vai tomar um banho de erva. Meu, continuou, aquela densidade tá vindo ainda e tudo mais. Você procura um terapeuta para fazer uma limpeza. O problema é que as pessoas elas vão deixando a densidade É. e acumulando, acumulando, acumulando. Aí na hora que acumulou, meu amor, e eu gosto muito de uma forma que a gente fala aqui também. Sabe quando você está numa festa e a festa tá ótima e você liga para seus amigos e fala: "Vem, que a festa tá incrível". Se o processo de obsessão pro obsessor tá ótimo, dificilmente vai ser só um. Muitas pessoas acabam sendo mais de um obsessor. Dois, Uhum. três, Uhum. cinco, né? Então, Sim. é normal. Estar obsediado é extremamente comum. A gente precisa tirar essa coisa fantasiosa também de, ai meu Deus, é comum. É Uhum. comum Uhum. estar Sim. obsediado. Eu ia dizer assim, para o pessoal agora não ficar botando culpa nos obsessores, cuida de si Né? primeiro, né? Exatamente. É muito fácil também, porque todo mundo normalmente culpa a espiritualidade, faz isso com a Uhum. espiritualidade e não Uhum. se responsabiliza. Não vai fazer uma meditação, não toma um banho de erva, não faz um exercício físico, não entra em processo nenhum de conexão consigo mesmo, aí vai culpar o plano espiritual. Aí é fácil, né? Você Aí é culpar o plano fácil, é espiritual verdade. para os outros e tudo mais. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade. Se eu estou fazendo a minha Autorresponsável. parte, e mesmo fazendo a minha parte, eu vou ser obsediado? Vai. E faz parte. É, E aí você vai exatamente. utilizar É. aquilo que você sabe, né? Então a Sim, nossa intenção aqui é deixar as coisas práticas para as pessoas também irem se protegendo. E sim. olha, gente, diante das coisas como estão e a propensão que a gente não sabe para que rumo as coisas Uhum. terrenas vão ficar, a gente precisa cada vez mais saber utilizar ferramentas, processos meditativos para proteger a nossa energia, porque a situação Exatamente. tá É. complicada. Mas, e às vezes é a própria pessoa que tá absorvendo, tá fazendo alguma coisa e nem sabe nem se dá conta disso, né? Não, é Então eu acho 100% que é isso que legal a essa gente análise. chama
a própria autoobsessão, que aí são as pessoas extremamente pessimistas, extremamente negativas, que já alteraram ali as funções Uhum, hormonais de serotonina, dopamina e tudo aquilo para o negativo. Então, para essa pessoa, ela vai achar sempre que, meu Deus, está tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. uhum, Não é o espiritual, é o mental dela, que aí precisa, né, de sim. uma terapia Aí convencional, assim. em algumas leis fala de Sankara ou Sanskara, né? Os padrões Sim, mentais, os né? padrões. Perfeito. Algumas dicas aí para quem está iniciando em meditação, para não se apavorar também, né? E para quem está se aprofundando também, não entrar em desespero. Olha, posso falar para você que está ouvindo isso. Começa. Ah, mas eu não gosto. Ai, mas eu sou muito agitado. Eu também sou agitado e foi ótimo para o meu processo interior. Faça todo e qualquer ferramenta que vai fazer com que a gente se conecte com a nossa essência, com a nossa verdade. Porque a gente vive num mundo tão caótico, tão denso, com tantos problemas e cada vez vão ter mais problemas mais sérios, que se a gente Uhum. utilizar as ferramentas que eu, Chante, várias outras pessoas trabalham aqui fazendo, entregando isso para vocês, a jornada terrena ela não fica tão pesada. Ela é pesada? É. É hard estar aqui? É hard estar aqui. Mas com essas ferramentas, a gente consegue manuseando, diante do nível de consciência, daquilo que cada um tem de prontidão, a ser mais tranquilo. Então, no seu dia, que tá pesado, que tá tudo, cara, tira um dia para você, tem um hábito na sua semana, toma um banho de sal grosso, sempre antes do banho de erva, faça a sua meditação, entre em processos, né? Se você consegue estar em conexão com a natureza, faça isso, para que essa Uhum. densidade não se acumule, sabe? Eu acho que essa é a melhor dica, Perfeito. assim, que eu posso dar para qualquer pessoa, que eu sempre falo.